Vocês já tiveram aquela sensação gostosa de voltar no tempo ao ver uma coisa que vocês amavam na infância? Pois é isso que vai acontecer no vídeo de hoje. Então, simbora! Fala, treinadores, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo e a partir deste momento, sejam muito bem-vindos ao incrível mundo dos Pokémon, aqui no Pokégusta. Fala galera, hoje o vídeo é um pouco diferente. Olha só, eu comprei uma coleção de Tazos no AliExpress. E já que a gente tá bem próximo do lançamento da coleção 151 do Pokémon TCG, ou então dependendo de quando eu conseguir lançar esse vídeo, talvez já tenha até sido lançado, eu resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês. E olha só, se vocês gostarem do que vocês verem aqui nesse vídeo e quiserem comprar essa coleção aqui, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link de onde que eu comprei ela. E eu vou aproveitar para deixar também links de produtos aí da Amazon, como por exemplo o Nintendo Switch, para vocês jogarem Pokémon Scarlet Violet. E claro que se vocês comprarem qualquer produto entrando nesses links, vocês vão me ajudar demais a poder trazer mais conteúdos como este aqui para o canal. Então não esquece, hein? Muito obrigado de verdade, vocês são incríveis. Então voltando aqui, hoje é dia de voltar no tempo e sentir aquela nostalgia, porque quem aí não se lembra da febre dos Tazos nos anos 90 e 2000? Atenção, atenção! Está chegando ao Brasil uma novidade que virou mania no mundo inteiro. Tazomania! Agora, nos salgadinhos Elma Chips você encontra um Tazo para colecionar e jogar. É muito fácil. Atire, vire, ganhe! São 80 Tazos diferentes. Junte logo os seus e entre para a Tazomania. Talvez a galera mais nova aí que nasceu por volta de 2004, 2005 ali pra frente não saiba o que é isso. Cara, galera mais nova. Quem nasceu nessa época já tem aí seus 18, 19 anos. Nem sei se dá pra chamar isso de galera mais nova ainda. É incompreensível pra mim, na moral. Na minha cabeça essa galera tem no máximo uns 10 anos ainda. Mas enfim, quem viveu, viveu. Voltando aqui pros Tazos, nos anos 2000, a Elma Chips aproveitou a febre que estava de Pokémon e lançou os Tazos Pokémon, pro delírio das crianças daquela época. Vocês pediram e os Tazos estão de volta. São os Pokémon Tazos nos salgadinhos Elma Chips. Um jogo divertido e muito fácil de brincar. Você monta uma pilha de Tazos, escolhe um Pokémon e joga. Depois é só comparar os poderes do seu Tazo com os Tazos virados. Você fica com todos que puder ganhar. E você pode achar um Evolutazo com um Pokémon evoluindo. Promoção Pokémon Tazos nos salgadinhos Elma Chips com a tira laranja. E eu adorava colecionar os Tazos, né? Adorava não, né? Adoro isso até hoje. Tanto que eu ainda tenho aqui os meus, que eu vou mostrar pra vocês. Opa! Que eu vou mostrar aí pra vocês, pra comparar com os que eu peguei lá do AliExpress. Não sobraram muitos daquela época, mas tem aqui alguns ainda. E infelizmente, hoje em dia, a gente não tem mais esse tipo de brinde nos salgadinhos, que é uma pena. Realmente uma pena imensa. E como hoje em dia, né, tá muito difícil de achar para comprar de outras pessoas mesmo, para completar essa coleção aqui original da própria Elma Chips, além de muito caro, eu resolvi comprar esses daqui do AliExpress para ter a coleção completa e poder comparar aqui com os originais e ver aí se eles são muito diferentes uns dos outros. Os antigos a gente pode ver aqui que eles são, deixa eu ver se eu consigo deixar o mais perto possível para vocês. Vai ser um pouco difícil de ver aí, galera, mas assim, eles são desse material que eu não tenho certeza se é resina, se é plástico, tá bem desgastado o meu aqui, mas ainda dá pra ver legal esse Kabuto. Ele é liso, não tem nenhum tipo de textura nem nada. Tinham também os Evolutazos, né, que era, nossa, a sensação, ter um desse daqui era incrível, né? A gente, conforme o movimento aqui, eu posso mostrar pra vocês aqui, ó, ele evoluía, né, entre aspas. Esse sim tem um pouquinho de textura aqui por conta dessa tecnologia da época, né, para poder fazer essa transição. Atrás, esse meu tá muito desgastado, que a gente brincava na época de bater tazo, né? Não tinha tanto essa coisa de coleção, mas aí eu já mostro melhor para vocês um do lado do outro. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Ele vem assim, ó, essa caixinha aqui é de papelão, tá um papel até que fino, por assim dizer, bem molinho, mas bem bonito também. E vou falar para vocês, galera, na verdade, esse aqui não é um unboxing, tá? De primeira mão, vamos dizer assim, porque quando eu comprei eu nem tinha
intenção de mostrar aqui no canal, mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui depois de ver um vídeo parecido lá no canal do Super Multiverso. Já fica aí a recomendação para vocês, caso vocês queiram ver de um canal diferente. E eu resolvi fazer esse aqui justamente porque lá no vídeo dele eu percebi que aqueles que ele comprou eram um pouquinho diferente desses meus. Não sei dizer para vocês se é só o material que é diferente ou se é algum tipo de processo diferente para imprimir, mas esses que eu comprei aqui realmente são diferentes dos dele. Essa coleção vem os 151 Pokémons de canto. Pessoal, desculpa aí, uma mudança rápida aqui, que eu percebi que o gênio aqui não tava com a luz da direita aqui ligada para poder melhorar pelo menos um pouco aqui para vocês. A minha iluminação é meio fraca ainda, mas agora sim eu fiz uma pequena mudança aqui na posição da câmera, então o resto do vídeo vai ficar um pouco diferente aí para vocês. Mas vamos lá, o que eu estava falando. Aqui vem os 151 primeiros Pokémons, né, a primeira geração de canto. Além disso, vem também alguns treinadores. Vou mostrar aqui mais de perto para vocês, ver se eu consigo. Então aqui a gente tem o Ash, o Brock, a Misty, o Oficial Jane, Enfermeira Joy, a Jessie, o James, o Professor Carvalho e o Gary, que está escrito Gray aqui, não sei se lá fora, em algum lugar ele é chamado de Gray, mas tá aqui. Os treinadores. Eu vou mostrar alguns pra vocês, pessoal. Eu não vou mostrar todos, porque senão a gente vai perder muito tempo aqui mostrando todos os Pokémon, mas vou tirar todos aqui da caixa. Então tá aqui, ó, de 10 em 10 eles enviaram pra mim todos os 151 mais os treinadores. Então eu deixei separado aqui alguns pra mostrar pra vocês, né? Não vou mostrar todos, mas vou mostrar pelo menos um ali de cada tipo pra vocês verem. Mas primeiro eu vou começar mostrando a diferença entre eles. Olha só, aqui na minha esquerda é o original da Elma Chips, tá? Que eu mostrei pra vocês agora há pouco. E aqui é o novo. Eu peguei lá no AliExpress, dá pra ver assim uma diferença grande na nitidez, porque também esse aqui já tá bem antigo, né, pessoal? Tá bem desgastado já do tempo mesmo, as cores dele e tal. Mas aqui nesse novo, conforme a gente vai olhando os outros, dá pra perceber que eles deram uma atualizadinha assim nas imagens. Eu vou mostrar mais pra vocês daqui a pouco. As imagens dos Pokémon são um pouco mais nítidas e mais atuais em alguns casos, pelo menos. Olha só, aqui em cima nos dois tem a logo, né, do Pokémon. Em português aqui temos que pegar, aqui em inglês, né, agora Catch and All. Embaixo tem o número do Pokémon e o nome. Aqui na direita, no Elma Chips aqui na nossa versão original, tá escrito Poder Pedra, né, que na verdade seria a tipagem do Pokémon. Nesse daqui tá só aquela, né, do ano 2000 Nintendo. O tipo desse tá aqui na esquerda, ó, tipo pedra e tipo água, né, em inglês. E essa parte que onde tá escrito, né, 2000 Nintendo, tá escrito no nosso aqui na esquerda, bem pequenininho. Na parte de trás deles, galera, também é um pouquinho diferente. Tem aqui a logo em inglês, enquanto o nosso tem a logo em português, beleza. Aqui no nosso tem a logo da Elma Chips. Aqui na versão em inglês a gente tem o número do Tazo, que é o número do Pokémon. Já na nossa, em português, a gente tem esse número dentro do círculo amarelo, que é o número do Tazo na coleção. Por quê? Porque pra gente não vieram 151 Pokémons. Na nossa coleção aqui no Brasil, a Elma Chips trouxe apenas 70 Tazos, sendo eles 45 assim normais e 25 Tazos holográficos, que são os Evolutazos. Cara, olha isso, é lindo demais, é de pirar a cabeça. Na real, até hoje eu acho muito legal essa ideia de Tazos holográficos que mudam dependendo da posição. Mas voltando aqui, se as minhas contas estiverem corretas, no total a coleção tinha 101 Pokémons. Não Tazos, Pokémons, contando os 45 comuns e os 2 ou 3 Pokémon dependendo, né, de cada Evolutazo. Aqui para comparar, eu já mostrei para vocês o Kabuto, e aqui no Diglett dá para ver um pouquinho daquilo que eu falei, que as imagens foram um pouco atualizadas, olha só. É a mesma posição, mas aqui tá um pouco mais nítido, um pouco diferente a imagem. Dá pra ver que é uma versão um pouco diferente. Tem aqui nas pedras, aqui embaixo, ó, esse aqui não tem, tá? Então dá pra ver ali que tem as suas pequenas diferenças, apesar de ser praticamente o mesmo. Aqui eu também tenho o Electabuzz, na esquerda o original da Elma Chips, e na direita o do AliExpress. Basicamente o mesmo também, só que bem mais nítido, talvez também por causa do tempo, né? Passar dos anos.
E aqui o Magma, o meu também bem gasto aqui na esquerda, que é o original. Aqui já bem nítido aí para vocês verem o novo, né? Ah, e uma coisa que eu não vi o pessoal comentando nos vídeos, mas é uma diferença aqui da parte de trás. Aqui na parte de baixo, no nosso aqui da Elma Chips, dava para brincar tipo de super trunfo, né? Aqui, no caso aqui eu tô com o Kabuto, eles colocavam de quem o Kabuto ganhava, né? De quais tipos, tipo gelo, inseto, fogo e água, apesar de não estar tão correto assim isso aqui. Mas aqui mostrava de quais ele ganhava. Já nessa versão aqui, eu não sei se a versão original lá de fora era diferente mesmo da nossa ou se isso é coisa aqui dessa cópia, né? Porque aqui na verdade ele não é pra brincar de super trunfo, né? Que ele traz os tipos do Pokémon, que é pedra e água, no caso do Kabuto. Além disso tem uma pequena diferençazinha aqui também que traz aqui o símbolo da Lays, né? Da Lays, não sei. E da Cheetos aqui na esquerda, e no nosso só tinha a logozinho da Nintendo. E para finalizar aqui as comparações, galera, aqui, como eu mostrei para vocês, o Tazo holográfico, né, um Evolutazo do Manite ou Mastar, eu não tenho nenhum Tazo holográfico aqui do AliExpress, mas tá aqui para vocês verem as versões comuns aí do Tazo, tá? O Manite ou Mastar, e tá aqui os dois para vocês compararem. A parte de trás do Evolutazo não dá para ver aqui, por conta de estar desgastado, mas é a mesma coisa dos Tazos comuns, tá? Infelizmente eu não pude, né, comprar esses Tazos holográficos, porque ia ficar muito caro pra mim, eu não tinha condições no momento, mas eu quero sim aí futuramente ver se eu compro alguns deles. Pra finalizar, pessoal, eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Dar um zoom aqui e vou mostrar pra vocês pelo menos um de cada tipo, pra vocês verem como é que tá aqui na versão do AliExpress, tá? Então a gente tem aqui o Bulbasauro do tipo grama, que se for para comparar, como eu não tenho nenhum Bulbasauro original, teria esse Tazo holográfico, né? Esse Evolutazo aqui do Bellsprout, pra gente ver ali o fundo, a coloração e tudo mais. Conforme passa, né, muda até um pouquinho o fundo ali, o background do Pokémon. Então a gente tem aqui o Bulbasauro para representar o tipo grama, Charmander para representar o tipo fogo, o Squirtle para representar o tipo água, o Caterpie para representar o Pokémon tipo inseto. E conforme eu for passando eu vou falar algumas coisinhas que eu notei também de acordo com o vídeo do pessoal. Como eu não tenho o original, eu não tenho como mostrar para vocês, mas eu vou colocar aí na tela. Tá até aqui minha mão um pouco para a direita, eu vou colocar aqui tá até aqui minha mão para a esquerda, eu vou colocar aqui na direita para vocês verem. Uma imagem, né, para comparar aqui. O fundo também é um pouquinho diferente, no tipo inseto é um pouquinho... Esse está um pouco mais forte, um pouco mais denso também. Então tá um pouco diferente. A textura, acho que eu não comentei com vocês, galera. O meu aqui também ele é liso, tá? Um pouquinho poroso até eu diria, em comparação ao original. Aqui é bem liso mesmo. Aqui é um pouquinho poroso, mas é liso também. Só que ele não é brilhante, ele não é aquele material que dá reflexo. De algumas pessoas que eu vi comprando e mostrando nos vídeos, ele era um pouco mais reflexivo. Tipo isso aqui, tá vendo? Ele é plástico também, só que ele é mais reflexivo, ele reflete as coisas. E o que o pessoal mostrou, eu acho que era mais nesse sentido. Parecido com o Tazo do Pac-Man, que se alguém aí chegou a comprar o Pac-Man, que lançou um pouco mais recente aí, né? Parecido com o Tazo do Pac-Man. E esse aqui meu não. Eu não sei se é melhor ou pior. Eu particularmente gostei mais dele assim. Acho que eu dei sorte. Mas tá aí mais uma diferença para vocês. Então tem o Caterpie. Aqui a Ekans, né? Do tipo venenoso. O nosso querido Pikachu. Do tipo elétrico. Primeape. Para representar o tipo lutador. O Gastly. Que se eu não me engano não veio na época. Naqueles 70 Tazos que eu mencionei da coleção. Acho que não tinha eles na época, né? Os únicos representantes aí do tipo fantasma, Gastly, Haunter e Gengar. Temos aqui o Jigglypuff para representar o tipo normal. E o Jigglypuff é um dos casos que eu mencionei que é um pouco diferente. A posição dele aqui, da forma que ele colocaram ele é um pouco diferente. Vou colocar aí na tela para vocês também, para vocês verem a diferença aí do original para esse daqui. Mas não é nada gritante, galera. Particularmente para mim não incomodou. O fundo também não é exatamente o mesmo, né? Bem próximo mesmo, então pra mim tá muito legal. Também vou colocar o Snorlax, que está um pouco diferente aí pra vocês verem. Aqui temos o Dratini, Dragonair e Dragonite. Tá, de ponta cabeça.
Dratini, Dragonair, Dragonite para representar o tipo dragão, para vocês verem. Aqui temos um Articuno para representar o tipo gelo, bem legal, né? E para finalizar aí, o tipo Psíquico com Alakazam, Mew e, claro, Mewtwo. E é isso, galera. Olha, eu não sei vocês, mas pra mim eu curti muito esses Tazos, achei a qualidade deles muito boa. Eu não sei se é muito diferente do que a gente tinha em outros países, né, na época que foi lançado, talvez no México, Estados Unidos, não sei. Mas pelo menos em comparação à nossa, eu achei muito boa, tá? A qualidade tá legal, a impressão tá legal, o material tá legal, muito próximo mesmo. Eu diria que se não tivesse inglês, dava até pra se passar pelo original, tá? Diferente até do Pokémon TCG, que a gente vê facilmente que as cartas são falsas. Que também é óbvio, né? A gente não tem campeonato aqui com Tazos, e nem coleções novas de Tazos sendo lançadas o tempo todo como as cartas do TCG. Então, pra mim, acho que é bem válido sim, pra quem curte aí poder comprar de boa. Pra quem colecionava na época e não tem mais hoje, ou pra quem é mais novo talvez não pegou essa época e quer ter aqui a coleção, eu diria que vale sim a pena, tá? Mas e vocês? O que vocês acharam desses Tazos de Pokémon do AliExpress? Curtiram? Comenta aí, me digam se vocês comprariam ou não, e coloquem também se vocês curtiram o vídeo, galera. Se vocês curtiram esse tipo de vídeo mostrando outros produtos de Pokémon além do TCG, que eu posso tentar trazer mais coisas pra vocês nesse estilo. Só lembrando, galera, se vocês quiserem comprar estes Tazos aqui ou algum produto incrível de Pokémon, não perde a oportunidade. Os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho. E até lá, dá uma conferida aí nos outros vídeos que eu já fiz aqui no canal, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Tem curiosidades, gameplays, unboxings, então é só escolher e se divertir. Então, por hoje é isso, pessoal, mas já sabe, né? Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like para dar aquela força e de se inscrever aqui no canal para fazer o nosso coração bater mais forte. É rapidinho e não custa nada, vai. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até a próxima. Fui!